Olá a todos aí em casa, como estão hoje? O meu nome é Sandra Tomás e estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Hoje com um convidado muito especial, um médico muitíssimo conhecido aqui no nosso mercado, o Dr. Pedro de Lara Albuquerque, oftalmologista, que vem aqui hoje falar-nos sobre glaucoma de ângulo aberto, uma doença que afeta mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso estúdio, pela sua disponibilidade e amabilidade, como sempre. Muito obrigado eu e pela vossa atenção, e eu é que estou agradecido por estar aqui presente para falarmos sobre essa doença muito importante. Doutor Pedro, estamos aqui para falar um bocadinho sobre o glaucoma. O doutor, como especialista, o que é que nos pode dizer sobre a doença? É um tema atual, não é? Principalmente aqui em Angola, de uma maneira particular, e em África de uma maneira geral. O glaucoma é uma doença do globo ocular que é caracterizada por uma lesão do nervo óptico, que por sua vez transmite uma perda de campo visual e vai originar a cegueira se não for devidamente e antecipadamente evitada essa cegueira. Infelizmente, nós tínhamos anteriormente um conceito de que o glaucoma era muito mais abundante, era muito mais fácil de encontrar em grandes quantidades nos países europeus, nas pessoas caucasianas. E pensávamos que em África não havia assim tanta quantidade de glaucoma. Isso era um bocadinho provocado, porque infelizmente nós não tínhamos as possibilidades de fazer um diagnóstico. A partir do momento em que a gente começou a fazer o diagnóstico, então nós verificamos que a África é muito mais frequente encontrarmos o glaucoma. E infelizmente, independentemente de todos os tipos de glaucoma que a gente possa encontrar, o glaucoma crónico, o ângulo aberto, o glaucoma de ângulo cerrado, o glaucoma agudo, o congénito, o secundário, o glaucoma crónico, que é o que nós mais encontramos aqui em África, infelizmente ele pode se desenvolver sem apresentar sintomas nenhuns. Ou seja, é uma doença assintomática? Praticamente a pessoa não sente nada, vai perdendo um campo visual um bocado devido a esse aspecto, mas ele tem e mantém uma visão central muito boa. Ele é detectado muitas das vezes, casualmente, quando vai a uma consulta normal de oftalmologia. E diga-me uma coisa, doutor, é uma cegueira, portanto, é uma doença que conduz à cegueira, e essa cegueira causada pelo glaucoma é uma cegueira reversível, portanto, como quem está lá em casa, se eu tiver a doença, aquela visão que já foi comprometida pode vir a ser recuperada? Não, infelizmente não. Razão pelo qual é muito importante nós diagnosticarmos essa doença o mais cedo possível. Nós sabemos que isto é uma doença irreversível. Eu costumo explicar até aos meus pacientes que se eles sabem o que é um diabetes, se eles sabem o que é uma hipertensão, que são doenças crónicas, que eles vão ter que levar isso até ir para o caixão, o glaucoma é a mesma coisa. O glaucoma é uma doença crónica, que em princípio vai permanecer com ele até ele falecer. Então, quanto mais cedo nós conseguimos diagnosticar essa doença e quanto mais cedo nós conseguimos travar através de tratamentos e outros meios, mais probabilidades ele terá de conseguir chegar ao fim da vida a ver. Porque uma das características, há vários aspectos que dão origem a esse glaucoma, mas o principal é exatamente o aumento de tensão intraocular. A pressão intraocular, quando está, é como tu tivesses, por exemplo, uma bola. Quanto mais cheia, mais ela fica dura. Quanto mais a pressão interna do olho for maior, a pressão nas paredes do globo por dentro, ele é um tanto ou quanto resistente, ele aguenta. Exceto na zona onde entra o nervo óptico. Onde entra o nervo óptico, que vem do cérebro, é a entrada e, logicamente, é uma janela mais fragilizada. E a pressão aí faz com que comprime o nervo óptico, e o nervo óptico vai perdendo as fibras, e ele vai perdendo o campo visual e vai tornando cada vez mais baixa a visão. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, essa pressão gradualmente vai comprometendo. Exatamente. Portanto, nervo. Um dos aspectos importantes é nós tentarmos diminuir o máximo possível esta pressão interna através de medicamentos para que possamos, pelo menos, diminuir ou quase eliminar na totalidade essa lesão que o nervo está a sofrer.
É verdade que em alguns aspectos existem glaucomas, porque isto não é linear. A dizer assim, atenção, até ali está bom, a partir dali já está mal, já vai trazer uma lesão no nervo óptico. Não é bem assim. Mas, peço desculpa interrompê-lo, doutor. Diz-se que a Organização Mundial de Saúde tem um padrão de avaliação, portanto tem um número médio, acima dos 21 milímetros de mercúrio, eles consideram, penso eu que não estou em erro, não sei, se eu estiver, por favor, corrija-me, acima dos 21 milímetros de mercúrio dizem que já é considerada uma tensão muito alta, que necessita de um controle, mas também abaixo dos 16 também é uma tensão muito baixa. Então, quais são os números? Variam de pessoas para pessoas ou existe um número realmente médio que vocês, especialistas, possam ter como referência? Imagino que eu vou medir a minha tensão ocular hoje. Dá um 17. O que é que o doutor diria? É um número razoável? É um número bom? Já é uma tensão ocular elevada? Existe algum termo mesurável? Existe, mas também continua a ser relativo. Nós podemos ter um glaucoma de tensão baixa. Tu vais medir a tensão, pois é. Estás a ver? Vais medir a tensão, está a tensão normal e a pessoa diz, estou bem. E não, tem alterações neurológicas, porque nós consideramos, inclusive, uma pessoa glaucomatosa aquela que, em princípio, tu já detectas algumas alterações neurológicas. Podes ter a tensão acima de 21, 22 e não ter lesões nenhumas. É só uma pessoa que tem tensão intraocular alta, portanto, que deve ser controlada, que é um suspeito de poder vir desenvolver essa doença. Então, estes aspectos todos, nós sabemos que é exatamente por causa disso que pode provocar o glaucoma, mas tem que ser acompanhado de muitos aspectos que às vezes as pessoas se esquecem. Nós não é só medirmos a pressão intraocular. Regra geral, todos estes aparelhos que são os tonómetros de sopro, há outros, mas portanto o mais usual que ultimamente nós utilizamos para medir a pressão intraocular, nós temos que ter em consideração a espessura da córnea, para termos uma tensão intraocular correta, e corrigida. Lá para casa, se calhar devíamos falar um bocadinho na anatomia. As pessoas agora, se calhar lá em casa, quem não conhece a anatomia ocular está-se a perguntar, desculpa. Mas o que é a córnea, meu pronto, Deus? Exatamente. É pena não ter aqui um cartazinho para poder explicar. Mas a córnea é esta parte da frente transparente, porque a medição é através do jato de ar que vem em direção à córnea. Então é aquele termómetro de sopro, não é? Exatamente. Só falar que dá assim uma Tu, se tiveres uma ar. bola e se carregares a bola cheia, dá-te a sensação que ela está cheia, porque está dura. Está dura. Às vezes ela não está cheia. É a cobertura, o cabedal da bola que é grossa. E tu fazes a sensação, está cheia, não está cheia. A mesma coisa pode acontecer quando nós medirmos a tensão do olho. Se esta parte da frente da córnea for muito grossa, pode-nos dar uma falsa medição da tensão intraocular. E muito fina, pode-nos dar ao contrário. Então nós, para medirmos uma tensão intraocular que deve ser a verdadeira ou corrigida, temos que ter em consideração a grossura da córnea, a que nós consideramos o exame de paquimetria. Este é um aspecto importante que se nota. É mais um exame. É mais um exame. Depois temos os exames que nós, além da fundoscopia, que a gente faz a observação do fundo do olho através do oftalmoscópio, em que nós vemos o aspecto da papila, ali onde entra o nervo. Ok. Porque tem uma certa escavação que nós consideramos fisiológica, 1/3 do tamanho da papila, mas que pode aumentar empurrando os vasos se houver uma pressão maior. Portanto, se conseguirem verificar uma escavação, então... Uma escavação já fica suspeito, não quer dizer que tem. E depois vamos ter outros exames, como o OCT, que permite medar a quantidade das fibras do nervo óptico. Inclusive, quando a gente detecta que uma pessoa tem glaucoma e lhe damos a medicação, depois nós temos que ter um controle através desses exames. Porque eu não me lembro, passado um ano, qual era o tamanho da escavação ou o tamanho disso. E a doença evolui, não é? Portanto, se a doença evolui, a medicação também altera mediante o estágio. Sim, nós, regra geral, houve um período em que nós estávamos a optar pela cirurgia. Trabeculectomia, iridotrabeculectomia, uma série de cirurgias que eram a favor do glaucoma. Depois verificamos, passado um X tempo, 5 anos, que voltavam outra vez o sintoma, regeneravam todos aqueles canais artificiais que a gente fazia através da cirurgia para melhorar um bocadinho a evacuação desse excesso de líquido, regeneravam, porque o nosso organismo,
como é lógico, regenera as feridas. E faz a cicatrização do próprio canal. Do próprio canal. Voltava a ter os mesmos problemas. Então, os laboratórios optaram por tentar diferenciar os medicamentos, fazer mais medicamentos com ações diferentes. Então, hoje em dia, nós optamos por a medicação tópica, gotas, que fazem diminuir a pressão intraocular e que nos conservam um bocadinho esta visão. Doutor, é importante, peço desculpa fazer-lhe esta pausa, Sim. É importante lá para casa mencionar que estas gotas não são, ou melhor, não devem em caso algum ser utilizadas sem uma prescrição médica, sem uma avaliação, porque as pessoas estão a ouvir e dizem, então eu tenho este problema, eu posso ir à farmácia, posso comprar as ditas gotas e posso tentar tratar o meu problema em casa. E aqui também sabemos que as farmácias ainda não têm este controle rigoroso e continuam a vender medicação a qual é obrigatória uma prescrição médica, as farmácias continuam muitas das vezes a vendê-la sem. Isto também é uma coisa que devemos ter atenção, a procura de um oftalmologista que acompanhe cada caso de perto. Claro, esses medicamentos têm ações diversas, têm uma ação, todos têm o mesmo fim, mas atuam de maneira diferente. E eles são aplicados pelo oftalmologista em função também da característica do glaucoma. Portanto, isso é importante. Às vezes nós podemos colocar 2 medicamentos ou 3 para se complementarem, porque eles é para o mesmo fim, mas têm ações diferentes. Atenção, não é? Um diminui a produção do líquido, o outro melhora a evacuação, etc, etc. Então, esses medicamentos foram, então, nesta altura, dados como prioritário, porque se a pessoa conseguir, com os medicamentos, conservar a sua pressão intraocular e manter a evolução desta doença crónica o mínimo possível, nós estamos a obter um êxito. Agora, o grande problema existe que estes medicamentos, infelizmente, são muito caros. Em outros países que fazem uma avaliação das pessoas que ficam cegas e que depois têm um custo para o Estado, eles fazem as contas. Quanto é que me custará uma pessoa cega durante X tempo em que ele viver? E quanto é que me vai custar a subvenção dos medicamentos para não deixar esta pessoa ficar cega? Ou seja, a subvenção é mais económica do que permitir que a pessoa cegue e viva de subsídios estatais. Exatamente. Agora, se nós não tratamos dos cegos, para nós é diferente. Mas estamos a falar de países europeus onde existem sistemas nacionais de saúde que dão possibilidade a isso. Exatamente. E onde existem apoios também para quem já está numa reta final, que vive do subsídio e acompanhamento médico ao domicílio. Não, subvenção dos medicamentos. Eu digo mesmo a subvenção dos medicamentos. Que tem que haver aqui. Tem que haver, é uma coisa que tem que porque ser são doenças. Como é que eu vou, uma pessoa que tem um vencimento mínimo, como é que vai comprar um colírio que custa 10 mil ou 12 mil kwanzas? Que nem às vezes nem dura o dia inteiro, se tem outro, ele acaba o vencimento mínimo só com as gotas para pôr. Isso é uma coisa que tem que ser abordada, porque nós estamos a criar uma geração de invisuais. Já foi abordado. Há crianças, doutor, apanha muitas crianças, porque antigamente dizia-se que não temos crianças com glaucoma, se calhar era porque não havia tantos rastreios. Claro, é verdade. Hoje em dia tem muitas crianças com glaucoma. Muita gente tem. Quer dizer que a juventude e o futuro do país está comprometido por causa disso. Nós temos que ter em consideração esse aspecto, porque nós não nos podemos esquecer que o glaucoma é a principal doença que provoca a cegueira. É a segunda causa de cegueira mundial. É, mas aquela que é irreversível. Sim, porque as cataratas são operáveis. Consegues operáveis, exatamente. Esta não é. Portanto, a provocar a cegueira definitiva é a primeira. Exatamente. Não é? Portanto, e infelizmente, se vocês se recordam, algumas pessoas se recordam, a gente pergunta, mas o avô e tal, ficou cego. De quê? Não sei, ficou cego. Possivelmente foram essas pessoas que ficaram cegas precisamente por isso. Isso leva-me a outra pergunta, que nós não falámos aqui no princípio. Quais são os fatores de risco? Já sabemos que a pressão intraocular é uma delas que não é controlável pelo paciente lá em casa. Não. Portanto, é necessário que a pessoa por si só diga, assim como forma eu preciso ir ao dentista, não é? Eu tenho que marcar anualmente a minha consulta com o meu oftalmologista, só para saber se está tudo ok aqui com a minha visão. E depois temos, então, neste caso, o histórico familiar, também como um fator de risco? Sim, vocês sabem que, por exemplo, se nós na família tivermos o pai, a mãe, o irmão que tem glaucoma, deve-se fazer o máximo, o mais rápido possível, o controle dos seus descendentes. É uma doença hereditária. Assim como os diabetes também podem passar. Assim como os diabetes, exatamente. Os diabetes e a hipertensão, quem os tem, também tem mais probabilidades de vir a ter o glaucoma. As pessoas depois dos 40 anos, todos eles devem ser
controlados, porque as probabilidades são maiores. As pessoas de raça negra têm muito mais probabilidades de ter o glaucoma. Por isso é que aqui agora em África nós temos muito glaucoma, porque começamos a diagnosticar. As pessoas que são obesas também têm mais probabilidades. As pessoas que em princípio têm uma característica por terem estas doenças já que eu há bocado mencionei como crónicas, podem imediatamente também dar esta situação. Hipertensão arterial. Também, e os diabetes também, são doenças que as pessoas que têm muito mais probabilidades de ter esta situação, de vir a desenvolver o glaucoma, que outras que não têm. Portanto, todas estas características, se nós olharmos para a nossa população, temos uma grande quantidade de pessoas que têm risco de poder vir a desenvolver o glaucoma. Portanto, as pessoas, independentemente das situações que possam surgir ainda, porque há o glaucoma juvenil, que pode aparecer nas crianças, há o glaucoma congénito. Quantas vezes vocês ouviram falar, uma mãe qualquer a dizer, o meu filho tem uns olhos muito bonitos, tem os olhos grandes e tem os olhos que parecem cinzentos. Não é. Aquilo deve ser um glaucoma congénito. Precisamente pelaquela pressão, o bebê chora muito e os olhos começam a ficar grandes por causa da pressão interna, tá vendo? E começa a córnea a ficar com certo edema e a perder a transparência. Ou seja, não é o corte das células? Não, é o aumento da pressão, como a estrutura do olho ainda é uma estrutura que não é definitiva, é mais frágil e cede à pressão interna e vai aumentando. Portanto, todos estes aspectos têm que ser reavaliados. Eu acho que todas as pessoas depois dos 40 anos têm que fazer esse rastreio. Independentemente de ter, não ter, fazem, não tem problema. Depois, acho que o nosso governo, assim como deve estar a pensar já nos medicamentos por causa da hipertensão, de diabetes, também tem que ter em consideração os medicamentos para o glaucoma. É um caso mesmo a considerar e grave, que devem ser subvencionados esses medicamentos, porque em princípio sem isso as pessoas não conseguem aguentar a vida toda a comprar os medicamentos, ao preço que está. É quase impossível isso, não é? O doutor pode falar em média, portanto estávamos a falar com um colírio, portanto há pacientes que podem ter que fazer 3. Podem, exato. Portanto, um colírio pode ir acima dos 11.000 kwanzas. Há colírios que são mais caros que outros, não é? Se nós comprarmos um colírio, um Charlatan, um Lumigan, são medicamentos que em princípio são mais caros, porque são também mais diferenciados dos outros. Se nós utilizarmos um mais antigo, que é um Timoptol, Timolol, são mais baratos, mas a ação também é diferente e o efeito também já difere um bocadinho. Então, possivelmente, nós aí com 20.000, possivelmente a gente gasta, de certeza. Portanto, estamos a falar de uma doença que ao longo do ano ceifa um salário mínimo por mês. Mais ou menos. E se for só uma pessoa doente numa família, porque se tivermos 2, 3 pessoas, então... É um problema. É um problema. Nós temos uma segunda hipótese, se nós realmente verificarmos que a partir de uma certa altura, com o máximo de medicação tópica que a gente utiliza, ele não consegue, portanto, travar, digamos assim, a doença, nós temos que recorrer a outros sistemas. Podemos recorrer à cirurgia ou recorrer ao laser, para tentar, portanto, diminuir ou salvar um bocadinho o olho. Mas essa cirurgia pode ter que ser repetida, portanto, várias vezes ao longo do resto da vida do paciente, por causa do fecho dos canos. Ultimamente nós já utilizamos as válvulas precisamente para evitar isso. Há umas válvulas artificiais que se colocam para facilitar, digamos assim, a drenagem e para que não se... Mesmo assim, essas válvulas às vezes também topam. Eu não quero ser parva, mas eu vou tentar explicar isto da forma mais básica. Por favor, uma palhinha, como se fosse uma palhinha microscópica. É mais ou menos que é colocada, não é? Que é colocada entre a câmara anterior, onde tem o líquido, né? E que faz assim para trás o excesso do líquido. Pronto, eu espero que os profissionais que estão a ver... Não, por amor de Deus, é uma maneira
de explicar, portanto, às pessoas, porque as pessoas não são obrigadas a ter conhecimentos, não são especialistas, não são médicos. Diga-me uma coisa, há alguma coisa que possa ser feita? Porque eu lembro-me de quando eu era miúda na escola, os professores tinham muita atenção às crianças, que, por exemplo, foi o meu caso, que fui detectada com estigmatismo com 5 anos, porque eu colava literalmente a cara toda na folha de papel enquanto eu escrevia. Existe alguma atenção especial que os educadores aqui e os profissionais da educação devam ter para com os seus alunos, para conseguirem talvez fazer uma pré-triagem de crianças que necessitem de acompanhamento oftalmológico? Existe algum treinamento que se deva dar a estes profissionais de educação para conseguirem identificar possíveis casos e encaminhar para o Sistema Nacional de Saúde, portanto para os hospitais ou para as clínicas particulares? O mais correto seria eles, ao entrarem na escola ou antes de entrarem na escola, eu já não falo aquela observação que se faz nos recém-nascidos, que faz aos 6 meses, que faz 1 ano, não é? Mas o mais correto, pelo menos, antes de entrar na escola, eles fazerem uma observação. 5 anos, 6 anos, ele já conversa, já consegue dizer os bonecos, já consegue ter uma conversa com o médico, portanto, para nós evitarmos que ele entre com algum defeito de refração. Não sendo isso possível, ou não se fazendo por falta de técnicos, por falta de meios, a escola é que deverá fazer esse trabalho. Contactar um hospital, uns médicos, contactar um centro de oftalmologia, contactar quem for, fazer um programa para que as crianças possam ir lá pelo menos uma vez por ano, fazer o rastreio, a observação dessas mesmas crianças. Na escola, a professora pode observar se ele, em princípio, tem uma visão regular ou má. Basta, como no caso de estar a ler com o nariz encostado ao papel, aquelas crianças que estão na parte de trás e nunca estão atentas ao que o professor escreve, passam a vida a olhar para o caderno das pessoas ao lado, a brincar, ou levantam-se para ir à frente para copiar o que está no quadro. Sabe que eu li algo muito interessante que dizia assim, a maior parte do déficit, ou melhor, a maior parte das crianças que são consideradas com déficit de atenção ou com hiperatividade ou com falta de interesse escolar ou que até têm más notas, isso é um resultado subsequente de problemas por vezes de visão. Pode ser, pode ser. As más notas estão associadas por vezes à dificuldade de leitura e mas tem uma grande percentagem, exatamente. Ele, como não vê, não está atento, interessa-se mais por estar a brincar com os colegas de lado, ou de fazer confusão, ou de fazer não sei quanto. E portanto, é considerado um indivíduo indisciplinado, uma criança que é burra e continua assim toda a vida. E quando às vezes nós fazemos um exame e verificamos que ele até tem uma diminuição de visão, é corrigido e imediatamente a criança começa a ter outra postura. Começa a ver as coisas, começa a ficar admirado, começa a perguntar, imediatamente muda. Isso para a visão é possível o professor dar uma ajuda e ter uma visão sobre isso. Sobre o glaucoma, infelizmente o professor não consegue definir se ele tem ou não, se ele é uma pessoa com possibilidades de vir a desenvolver ou não. Tem que ser um rastreio. O rastreio é a chave. O doutor tem alguma mensagem que gostasse de deixar a quem nos vê lá em casa? Um apelo que quisesse fazer às nossas instituições ou ao Estado para darem um inputzinho aqui na ajuda e nos meios para ajudar a combater e a travar o avanço da doença em muitos casos? Bom, os aspectos relacionados com essa doença, e de uma maneira geral também com a visão, o ideal para todos nós seríamos que nós conseguíssemos, seria possível, se isso fosse viável, nós conseguimos fazer pelo menos o rastreio a entrar para a escola, pelo menos. Eu já não digo os exames que são necessários antes, embora eu diga que esse rastreio em relação a essa idade vai possivelmente corrigir só algumas patologias, porque há outras patologias que têm que ser corrigidas no período em que ele aprende a ver, que é 1 ano até mais ou menos 6, 7 anos, que é quando o olho atinge o tamanho de adulto. Nesse período é que têm que ser corrigidas, porque se nós não corrigirmos essa situação, depois nós vamos sofrer as consequências. Já não é possível corrigir. Portanto, seria ideal nós termos as crianças todas a partir do ano, mas isso não é a escola, porque ele 1 ano ainda não anda na escola. Portanto, mas pelo menos a entrar na escola que eles fizessem esse chamado exame de triagem
em todas clínicas, isso já dependeria das possibilidades das escolas. Todas as famílias que em princípio tivessem familiares com glaucoma preocuparem-se com seus descendentes, e todos os indivíduos que tivessem acima de 40 anos que fizessem uma consulta de oftalmologia pelo menos uma vez por ano para tentar fazer uma consulta verdadeiramente correta, porque às vezes o que é que acontece? Já me aconteceu, por exemplo, sinal, uma pessoa faz consulta, mudaram-lhe os óculos, depois no ano seguinte mudaram-lhe os óculos, tem um saco cheio de óculos, e vai dizer que continua a não ver bem. O que é que acontecia? Ele vai ao optometrista, o optometrista faz-lhe o exame, que é para tentar aplicar ou não a correção da ametropia que tem, que é com óculos, pôr os óculos para ver bem e tal, e faz o melhor que pode. Não tem capacidade, nem é obrigado, como é lógico, a ver o resto das doenças. Doutor, e outra coisa, ainda bem que toca nesse assunto. A grande diferença entre o oftalmologista e o optometrista, porque há pessoas que confundem. Portanto, o oftalmologista e o optometrista acaba por ser médico dos olhos, então qualquer um deles serve para o meu problema e as coisas não são bem assim. Portanto, a função do optometrista vai até um certo ponto e a partir daí tem que passar para as mãos do oftalmologista, que é o subespecialista em muitas doenças oftalmológicas. Pois, o grande problema também é o nosso déficit. Nós não temos, assim, tantos oftalmologistas para conseguir solucionar os problemas todos. Então, os optometristas, que são digamos assim, os especialistas que fazem optometria, ou seja, aquele exame que determina se a pessoa vê bem, vê mal, se é metro, se é metropia, e se pode melhorar a sua visão com a correção dos óculos, ele faz esse exame, aplica os óculos a essa pessoa para ele ver melhor. E a partir dali ele não tem mais capacidade para ver. É claro que há alguns optometristas que já têm algum conhecimento, mas ele é um complemento do oftalmologista, porque o oftalmologista é que vê as patologias todas, mas muitas das vezes o oftalmologista, por não praticar optometria, às vezes até faz optometria pior que o optometrista. Por isso é que um complementa o outro. Portanto, atenção também a esse aspecto, né? Mas, em princípio, a consulta de optometria, que é o que estávamos a falar há bocado, ele faz exatamente essa situação. Quer dizer, ele faz a consulta de optometria, não resolve, ou resolve só um bocadinho, e o que é que acontece? Mais tarde, quando nós vamos diagnosticar, como foi essa senhora, tinha um saco de óculos e ele estava com glaucoma. Portanto, os óculos, coitados, não a podiam ajudar. O problema vai muito e isso já foi avançando durante o tempo que ela andava a fazer. Portanto, essa preocupação e avisar as pessoas é importantíssimo, para elas não pensarem que resolvem o problema todo. Eles podem fazer o seu controle dos óculos com o optometrista, mas pelo menos uma vez por ano eles devem consultar o oftalmologista. Doutor, vamos então falar lá para casa e vamos mostrar lá em casa a nossa peça gravada na Clínica Alda Lara consigo, onde vamos ficar a conhecer um bocadinho como é que é feito o rastreio oftalmológico. Vamos então assistir à nossa VT. Olá, boa tarde a todos. Conforme prometido no nosso programa, hoje estamos aqui no Centro Oftalmológico Alda Lara com o Dr. Pedro Albuquerque e, conforme ele nos prometeu, vamos fazer então o nosso rastreio ao glaucoma. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, qual é o primeiro exame, ou melhor, qual vai ser o primeiro passo para o rastreio de hoje? Bem, o primeiro passo foi a consulta que o paciente fez, né, em que se identificou como suspeito por ter algum sinal que pudesse fazermos esse diagnóstico de glaucoma. Uma tensão alta, uma escavação aumentada quando fazemos a fundoscopia e alguns aspectos também relacionados com isso. Então, se na consulta de oftalmologia isso acontecer, nós indicamos alguns exames que nos possam dar a confirmação ou não desse pré-diagnóstico, digamos assim, do glaucoma. Este exame é uma retinografia, portanto, em princípio, nós aqui fazemos uma fotografia do fundo do olho, da zona central, em que, em princípio, nós apanhamos a mácula, apanhamos a papila, o calibre dos vasos, apanhamos todos esses sinais que posso identificar através de uma fotografia. Então quer dizer que hoje eu vou conseguir ver o meu olho por dentro? Perfeitamente, perfeitamente. Vamos então por favor, colocar aqui. Assim. O queixo aqui, faz favor, encosta a testa.
olhar para a frente, olhar para aí, para a frente. Nós fazemos aqui a fotografia, colocado e já está. E aparece aqui no ecrã. Agora já captei aqui a fotografia da imagem do fundo do olho, em que nós temos aqui perfeitamente uma visão da papila da paciente, da mácula, dos vasos sanguíneos, e podemos verificar se esta retina é normal, se não, se a escavação está aumentada ou não. Portanto, este é o primeiro exame que nós podemos, ou que se pode dar para fazer para nós conseguirmos então aprofundar esta nossa dúvida do diagnóstico ou não. Temos um segundo exame. E este segundo exame, doutor, o que é que se trata? Este segundo exame é um exame que nós chamamos de LCT, para verificarmos, portanto, a quantidade das fibras do nervo óptico, em que nós podemos ou não determinar se já está afetado esse nervo por precisamente ter essa doença, ou se ainda não. Portanto, que nos dá um diagnóstico perfeito, digamos assim, não só do próprio glaucoma, como da evolução dele durante os anos seguintes. Lá em casa, lembram-se do nervo óptico que o doutor falou, portanto, que uma das coisas afetadas pela pressão intraocular era o nervo óptico, não é? Exatamente. Ia fazendo escavação nas fibras do nervo. Vou então sentar, é nesta cadeira que eu posso? Sim, senhora, faz favor. Muito obrigada. Vamos sentar aí. Portanto, vamos pôr aí o queixo também, a testa encostada. Nós olhamos para exatamente aí. E temos aqui já colocado e determinado, portanto, o olho que nós tentamos fazer o diagnóstico. Aqui vai-nos apresentar, portanto, a qualidade dessas mesmas fibras e como é que está o olho, não é? Ok. Então, depois de nós detectarmos, portanto, temos feito este exame do OCT, já temos perfeitamente visível o aspecto do seu nervo óptico, da quantidade das fibras, inclusive das perdas ou não dessas mesmas fibras, e podemos acompanhar, através todos estes dados, a evolução desta mesma doença, anualmente fazendo esse exame. Se estes dois exames nós anexarmos o exame da paquimetria, que nós temos possivelmente... Não, depois do tonômetro nós queremos saber a espessura da córnea, que é a paquimetria. Nós temos, em princípio, juntamente com o campo visual, os exames que são necessários fazer para um glaucoma. E com estes dois exames feitos hoje, doutor, diga-me, como é que está o meu nervo óptico? Aparentemente está bem, não se pode queixar, os níveis da sua tensão ocular estão boas, não há índices de perda de fibras do nervo óptico, na retinografia apresenta uma fotografia da retina central também boa. Falta-nos fazer só dois exames que eu posso mostrar aos aparelhos para não estar a perder mais tempo, mas que em princípio penso não encontrar nenhuma alteração, já visto estes dois primeiros. E o conselho que o doutor deixa lá para casa é para as pessoas então não se esquecerem de fazer a sua rotina, não é? Sim, se eles tiverem como suspeitos e depois terem feito o diagnóstico, até se forem diagnosticados com glaucoma, estes exames são obrigatórios anualmente. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Sem eles, não é possível nós termos um acompanhamento correto. E em alguns casos mais graves, até de 6 em 6 meses. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo hoje e vemo-nos numa próxima vez. Obrigado, eu. Boa continuação. Ficaram esclarecidos aí em casa? Já sabem, se não ficaram, a melhor solução então é entrar aqui em contacto com o seu oftalmologista ou então com o nosso querido Dr. Pedro Albuquerque e ele irá de certo responder a todas as suas dúvidas. Dr. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação hoje, muito obrigada por nos ter aberto as portas do seu espaço, por nos ter falado sobre esta doença e espero do fundo do coração que a gente o possamos ter aqui nesta nossa salinha de estar mais vezes para falarmos sobre outros temas também pertinentes e já agora deixo aqui uma abertura para que o doutor, se quiser sugerir um tema para um próximo programa, a casa é sua. Muito obrigado pela atenção e eu é que estou grato por esta possibilidade. Qualquer dia a gente vai falar sobre o Covid-19
E oftalmologia. E oftalmologia. Olha, era também um bom tema. Exato. Portanto, eu espero que tenham gostado e ficamos pelo fim de mais uma edição do programa Bem Viver. Antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer aqui os nossos agradecimentos à nossa querida make-up artist Ciana Makeup, à boutique que nos vestiu hoje, que é a boutique Eurostore no Talatona Shopping, a Lécia Cabeleireiros, que é quem trata dos meus longos, e ao restaurante Ten por nos ter cedido o espaço. E não se esqueça aí em casa, subscreva-nos no nosso YouTube em Lifestyle em Português, ou então siga-nos no Instagram e não perca um só episódio dos seus programas preferidos e esteja com atenção a todas as novidades que vão sendo lançadas na nossa página. E acima de tudo, não se esqueça de bem viver. I fell in love.